Olá, conversa de peso de hoje vai falar de território, de pertencimento, de identidade, de história. Meu convidado de hoje, natural de Chimarrão, em Torres, o filho do seu José Otacílio e da dona Elma, construiu uma formação pessoal educacional em São Leopoldo, onde viveu a infância e a juventude. Sua trajetória acadêmica é voltada à história. Graduou-se em 1998 e concluiu o mestrado em 2001 pela nossa Unicinos. Em 2008, obteve o doutorado em História pela PUC. Atua como professor e pesquisador, com foco na história das migrações, especialmente nos processos de imigração e colonização alemã no sul do Brasil. Ao longo de sua carreira, tem se dedicado ao estudo e à produção de conhecimento sobre a formação histórica e cultural da região. Entre os destaques em sua trajetória estão as pesquisas desenvolvidas em sua tese de doutorado, sua atuação junto ao Instituto Histórico de São Leopoldo e sua contribuição nas reflexões e atividades relacionadas aos 200 anos da imigração e colonização alemã no Rio Grande do Sul, tema central para a compreensão da identidade regional. Na vida pessoal, tem como companheiro Adalberto, mas mantém um estilo de vida tranquilo, em contato com a natureza, vivendo na Magnolias House, em Itati, Isso. espaço que também representa um de seus projetos pessoais marcantes. Entre suas preferências estão a leitura, as viagens, a participação em atividades culturais, além da pesquisa e da escrita. Destaca como momentos importantes a publicação de um livro e a construção do seu espaço de vida. Em meio ao amor às letras, respeito à natureza e valorização da vida simples, hoje teremos uma conversa de peso com Marcos Antônio Witt. Witt, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado o convite, também aí os espectadores, né, os ouvintes que vão depois conhecer um pouco dessa história, né, que é a história da mobilidade, né, que é a história das migrações. Então, é um prazer estar sempre aqui com você e nas outras atividades que a gente já realizou também pelo Instituto, né, para a gente conversar um pouco. Marcos, a história de mobilidade é a tua história também, né? Litoral Sim, Norte, o Vale dos sim, Sinos, sim, Porto Alegre, sim, sempre muito móvel, muito sim. diferente do que era possível fazer lá 200 anos atrás. Outros tempos, né, Outros outros tempos, tempos. né, a Como tu gente veio parar em São Leopoldo, hein? meus pais fizeram o êxodo rural há muito tempo atrás, na década de 50 já, né. Bem, Então já na década de 50 o litoral, exportava pessoas em direção à capital principalmente, né. Então eles casam em 50, em 51 eles vão a Porto Alegre, trabalham em Porto Alegre até 54 e depois remigram para São Leopoldo, né. E aí então fazem toda a vida em São Leopoldo. Meu pai falece jovem, cedo, em janeiro de 80. Minha mãe fica até a pandemia, né, e na pandemia, então, nós, já temos a casa em Itati, a Magnolias House, e ela vai para lá, né. Então, o êxodo rural também nos acompanha, que é uma história também dos agricultores e também da imigração e colonização, né. uma história muito comum essa, né? É natural, Mu né? Muito porque, de uma certa forma, as pessoas, claro, precisam sobreviver. Quer dizer, Uhum. saíram da Alemanha em direção ao Brasil Foi porque essa precisavam busca. sobreviver, né. E a remigração ou as migrações internas, ela tem essa lógica também, né. Da colônia velha a São Leopoldo, as pessoas saíram em direção às colônias novas, porque tinham que fazer, né, a sua vida, né, Área de sobrevivência, terra para lutar, plantar, né, tá? trabalhar, né. Uhum. Quer dizer, e o movimento em direção às cidades também segue essa lógica, com as características específicas, claro, né. Ele é um retorno muitas vezes, Às vezes né? é um retorno, né, e às vezes também, eh, uma pessoa vai para a cidade, consegue emprego e ela acaba chamando seus irmãos, né, seus primos, às vezes seus pais, né, que vão também então nessa lógica, né. Se a gente vai para Gramado hoje, vai encontrar pessoas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste em abundância É verdade, trabalhando em Gramado hoje, né. é E verdade. muitos vêm com a família, avós, pais, a terceira geração, os filhos, né, em busca de emprego, de trabalho, né. Então, mas era isso, era o êxodo rural esse, né, a expulsão do campo, pela pouca terra, né, e essas questões. Qual é a São Leopoldo que te molda e que te transforma num historiador? Ou Meus isso é de berço, é de casa? Essa É, eu curiosidade, assim. eu acho que é uma combinação. Meus pais sempre moraram na zona norte de São Leopoldo, né, e é uma área ainda
como outras naquela época, estamos falando de 54, né? Uhum. Então ainda havia chácaras, né? Quer dizer, minifúndios, quer dizer, havia presença muito forte do agricultor ainda em São Leopoldo, né? Se a gente lembrar de Lomba Grande, era a área rural de Novo Hamburgo hoje, né? Então o cenário, assim, é um cenário de urbanização em desenvolvimento na zona norte de São Leopoldo, mas ainda com contato muito forte com agricultores e descendentes de imigrantes alemães fixados em São Leopoldo, né? Mas nós nunca deixamos de visitar a nossa colônia mãe, que no caso não é São Leopoldo, mas era o Vale do Rio Três Forquilhas, né? Hoje Itati e Três Forquilhas. Então esse contato, Tu é luterano, eu sou luterano, isso, que da é o ECLB que é hoje. a região onde... Exatamente, né? O Vale é colonizado por imigrantes protestantes lá no início. Então, esse retorno, né, me encantava, como a gente falava antes, né, antes do programa, pela paisagem, né, quer dizer, pelo que se ouvia, pelo estilo de vida, né, muito diferente da cidade, né. Então, eu acho que isso tudo me moldou um pouco, né, acabou me levando para os braços de Clio da história, né. E aí a história, a Unicinos historicamente um lugar de muito acolhimento, né, de Sim, profusão sim, de sim, historiadores, de sim, professores, sim, enfim, né. sim, sim. Ela carrega, né, uma história de 400 anos do Rio Sim. Grande do Sul, ela carrega uma história de 500 anos de Brasília. De tudo isso, e a presença em São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos, e além disso, né, no sentido de ser a universidade que abraça a região, né, que abraçou a região. Mas no que toca à história, a Unicinos tinha um programa de pós-graduação onde uma das linhas de pesquisa era justamente, né, o estudo das migrações, né? E isso era muito forte, como também jesuítas e indígenas, né? Uhum, uhum. A questão afro com o colega Paulo Moreira e outros, mas havia uma linha de pesquisa, então, sobre as migrações, né? E isso era muito forte na Unicinos, né? Nós tínhamos nomes como Martin Dreyer, né, Arthur Blasio Rambo, né, a geração seguinte, Marcos Justo Tramontini, né, quer dizer, e outros, Isabel Cristina Arendt, né, então, Uhum. que vão se formando, inclusive, dentro da própria universidade, dando continuidade ao estudo e à pesquisa, né? Por que esse ramo que tu escolheu? Porque é muito pessoal isso? Tem a ver muito com esse teu êxodo, Eu acho que com sim, eu essa acho que trajetória de sim. família? Eu acho que é pessoal, né, e também, um certo, eh, uma uma cer um certo incômodo, né, porque São Leopoldo sempre foi a colônia que deu certo, né. O litoral, né, sempre foi né, a prima um pouco assim, se na às vezes esquecida e às vezes rotulada como aquela que ou se abrasileirou ou não deu certo, né, algo assim. Então, eh não foi um ato de revanchismo, mas também foi para mostrar que, né, existem Foi outras para dar um aceno experiências, né. aqui, foi É, para dizer: "Olha, estamos aqui". do ponto de vista teórico-metodológico, né, também é para dizer que as experiências migratórias são muito complexas e múltiplas, Tá bem. né. Então, isso ok, isso já, né, a gente hoje a pesquisa já mostrou, está aceito, né. Mas na questão pessoal tinha um pouco disso, né, então, né, em São Leopoldo tu ouvia muito, né, de que prosperou, enfim, tudo aquilo, as colônias novas a partir de São Leopoldo, e o litoral ficava lá esquecido, né, A gente então fala muito especialmente do litoral por conta de nesse ano, né, lá em novembro, celebrarmos o bicentenário, os 200 anos isso, da imigração isso, alemã isso. para o litoral norte, né. Exatamente, Uma exatamente. data a ser E celebrada, eu acho que com isso é muito certeza. importante, Rodrigo, porque quando a gente começou, a comemorar em 2024, né, a colonização alemã, o bicentenário a partir de São Leopoldo, nós sabíamos que isso tem uma extensão, ou Certo. seja, né, mesmo que a colônia de São João das Missões não tenha se, concretizado, quer dizer, o núcleo não conseguiu se formar, mas o projeto existiu e pessoas foram enviadas para o oeste do Rio Grande do Sul para formar uma colônia alemã, né. Uhum. E um ano depois, 1826, o governo então envia 422 mulheres, crianças e homens, né, alemães para o litoral norte, né, para fundar uma colônia em Torres. E isso tudo é o mesmo projeto, né. Quer dizer, então o litoral não é fruto de um acaso, não é fruto, assim, de uma ideia, né,
sem fundamento. Então, na verdade, faz parte deste projeto, que era pontuar colônias alemãs em áreas estratégicas. Então, quando a gente vê o mapa do Rio Grande do Sul e pensa São Leopoldo, colado em Porto Alegre, a capital, São João das Missões protegendo a fronteira oeste e Torres protegendo a fronteira nordeste, porque logo ali tem o Porto de Laguna, a gente entende que isso é um único projeto, né? Então, essa é um pouco a tese que a gente defende, assim, né? Ou seja, São Pedro de Alcântara, onde ficaram os católicos, e Três Forquilhas, onde ficaram os protestantes, está em pé de igualdade com São Leopoldo, né? Tá bem. Me conta, na tua visão, o que que foi mais determinante? Essa proteção, ela era uma proteção dessas próprias famílias, de controle, de cuidado com as fronteiras que estavam se constituindo lá Sim. 200 anos atrás, de um Brasil em constituição, na verdade, Exatamente, né? exatamente. Ou muito também pela necessidade de produção de alimentos, muito pela necessidade de povoamento de uma área que poderia ser invadida, não só invadido para chegar à região norte, mas nessa divisa de fronteiras, nesse puxa cerca para cá e para lá, poderia se Sim. dizer hoje, em que, claro, não foi assim, entre essas fronteiras do sul. Eu Vivemos posso... ali a Cisplatina, a Guerra Cisplatina, né? Isso, é esse. Nesse livro, né, que saiu em novembro do ano passado, tem um capítulo dizendo assim, né, os porquês, né, quer dizer, por que o Brasil decidiu trazer trabalhadores alemães para cá? Agricultores, artesãos e soldados, nessas três categorias, que às vezes se confundiam, né? Perfeito. Muitas vezes, né? Então tem um capítulo muito didático explicando assim, tópico por tópico, né? Mas, em resumo, o que que a gente tem? A gente tem isso, fronteiras ainda em formação, fronteiras fluídas, né? Como no caso do Rio Grande do Sul, mas você precisava de agricultores para produzir, dinamizar o mercado interno e produzir comida. Tu precisava de gente para produzir comida para Porto Alegre. Ainda havia escassez de comida em Porto Alegre, na capital, há 200 anos atrás, né? Artesãos para produzir artefatos, utensílios, né, de couro, de barro, de ferro, de vidro, enfim, né? Lembrando que o Brasil era uma colônia de Portugal, né? A gente estuda lá nas séries iniciais, e praticamente não podia produzir nada no Não Brasil, tínhamos porque indústrias, né? tudo vinha de fora, né? Então, agricultor para produzir comida, artesão para produzir utensílios, artefatos, etc., né? E os soldados para engrossarem, né? Para serem incorporados, não é? Nas tropas brasileiras, né? E quando esses alemães chegam, justamente na década de 1820, tem a Cisplatina que você mencionou há pouco, né? Então, de cara, eles são envolvidos, né, nessas guerras. E vão ser envolvidos ao longo de todo o século XIX. Se a gente passa da Cisplatina até a Revolução Federalista, e depois no século XX também, né? Mas se a gente pensar só o século XIX, esses alemães, imigrantes e seus descendentes vão ser envolvidos, né? E às vezes não é um soldado profissional, né? Como a pesquisa já mostrou, colonos, agricultores, artesãos são literalmente laçados e levados, né, para as guerras. Mas então, resumindo, quer dizer, o Brasil tinha um projeto. Os políticos daquela época pensavam que precisavam desenvolver o Brasil, né? Colocar o Brasil na modernidade. E uma forma de fazer isso era trazer, então, esses trabalhadores da Europa, né? Então, isso explica essa geografia estratégica, né, de onde colocar as colônias, né? Tu falaste nessa questão do litoral norte gaúcho e dessas colônias, né, protestante, luterana e católicas, não terem se desenvolvido da mesma forma como a colônia próxima a Porto Alegre, com um trem, né, tudo Isso. que estava posto aqui numa região tão próxima, enfim, aconteceu. Tu atribui principalmente a quê essa não evolução nessa mesma perspectiva? Sim, você colocou bem, são cenários muito distintos, assim, né? Se a gente lembrar de São Leopoldo, está muito próxima de Porto Alegre, né? Mesmo pensando no século XIX, ainda assim está próximo. Tem um rio navegável que a conecta, né? 50 anos depois, 1874, tem o trem, né? Isso redimensiona essa relação econômica, estratégica, né, de produção de alimentos, né?
A partir de São Leopoldo, imediatamente vão se abrindo novas levas em direção ao que é hoje Sapiranga, aquela região ali, né? E depois subindo o que a gente chama de serra hoje, né? Para Novo Hamburgo, Ivoti, Dois Irmãos, enfim. Depois à esquerda, né? Indo em direção a São Sebastião do Caí. Quer dizer, então, essas novas frentes, elas mostram como, de imediato, né, São Leopoldo precisou, né, de mais terras, né, quer dizer, crescer a partir do núcleo-mãe, né, da sede ali. O litoral segue uma outra estratégia, né, e aí a gente tem que pensar o seguinte: quando se coloca esses alemães no litoral, tem a Cisplatina, mas ela termina em 1828. Né? Então, o governo não vê mais riscos na região Nordeste. Portanto, não precisa mais enviar este tipo de trabalhador para lá. Só que essas pessoas também não são retiradas de lá, né? Quando manda 422 pessoas para lá, mulheres, crianças e homens, né, de origem alemã, como a gente diz, mesmo que a Alemanha não tivesse unificada, né, a gente, para generalizar, chama de alemão, quando manda essas pessoas para lá, elas não retornam, o governo não faz o movimento de trazê-las e incorporá-las novamente a São Leopoldo, né? Bom, então você imagina, e o grupo é dividido, né? Sim. Os católicos ficam mais perto de Torres, hoje é o município de Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Mampituba, próprio Torres, né? E a metade, mais ou menos, vai para um vale estreito, vale do rio Três Forquilhas, hoje cortado pela Rota do Sol, né? Então tu tem assim 200 pessoas em cada núcleo. Vamos pensar isso em 1826, 1827, né? Quer dizer, o que são 200 pessoas num núcleo, né? Ou seja, ou você sobrevive ou você não sobrevive. E como é que você vai sobreviver? Você vai ter que dialogar com as pessoas que estão ali, né? É a única forma. E vai dialogar com quem? Com descendentes de portugueses, de açorianos, não é? Com indígenas e com afrodescendentes, né? Ou seja, e já com pessoas que já são, digamos assim, entre aspas, mescladas dessa união toda, né? Mas você tem que dialogar com elas. E você olha para onde? Você olha para a planície litorânea, né? A gente falava Osório Torres, né? Quer dizer, é o título do livro da Marina Raimundo da Silva, Navegação Lacustre, Osório Torres, quer dizer, então você olha para a planície e você olha para cima da serra, né? Porque todo o nosso litoral hoje, né, tem a Rota do Sol que está asfaltada, mas tu tem outras serras, como a Serra do Umbu em Maquiné, que ainda não tem asfalto. E vocês têm as trilhas, que o pessoal hoje nas cavalgadas, né, fazendo hoje esse tropeirismo moderno, o pessoal usa para se comunicar. Isso já existia no século XIX. Então, a forma de sobreviver, né, e de fazer negócio é olhando para os espaços que se tem e as pessoas que estão ali. Então, não é que não deu certo. Os meios, as estratégias, o jeito de fazer foi diferente de São Leopoldo, né? E aí, muito rapidamente, você vai ter esse pessoal se espalhando pelo litoral e em cima da serra, né? Então, tu vai ter o pessoal comprando propriedades em cima da serra, trabalhando com a extração de madeira, criando gado, né? Então, são dinâmicas diferentes, né? Então, a questão aqui, a lógica do desenvolvimento, a gente para não, assim, muito rapidamente dizer isso deu certo, isso é um atraso e não deu certo, né? Olhar as especificidades, quer dizer, o que caracteriza cada um desses núcleos, né? Só o ânimo de não enviar mais famílias para lá já é um movimento de estagnação por parte de deixar de lado, Claro, por parte da política porque, de Estado. inclusive do ponto de vista cultural, né? Quer dizer, Quero te provocar em torno da aculturação, exatamente, dessa miscigenação de culturas que tão logo se deu e que fazem com que a gente tenha aqui na região, em outros lugares do Rio Grande do Sul ainda mais fortemente, uma cultura germânica presente, né? E a região lá que perde grande parte dessa identidade. De que Sim. forma ela está preservada e por que ela se perdeu em tão grande grau na volta do intervalo hoje, numa conversa Certo. de peso com o historiador Marcos Antônio Vitor. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos.
Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o historiador e escritor Marcos Antônio Witt. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, vem aí um SIC, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho, KSA Soluções Contábeis e Empresariais e Central de Alarmes Segurança Real. Marco Witt, uma alegria te receber aqui, poder conversar sobre essa pauta que nos toca tão profundamente. E eu estou aqui com um cartaz do KERP dos 200 anos, né? Um momento histórico e muito especial. No próximo dia 19 de abril estaremos todos em Itati, no Salão Evangélico, comemorando, celebrando os 200 anos da colonização alemã, os 99 anos da torre de alvenaria, né, da igreja, e os 59 anos do templo octogonal, esse belo templo que Itati recebe. Evidentemente, a comunidade muito luterana, muito protestante, né, como o Marcos destacava aqui no primeiro bloco, né, um espaço que acolhe essas famílias, né, predominantemente famílias protestantes naquele momento lá, ao contrário dos católicos que ficaram ali na região de Torres e na sua volta, hoje municípios, né, de Morrinhos do Sul, Dom Pedro de Alcântara, Mampituba, né, Três Cachoeiras, né. Então, um dia intenso, que começa às 9 horas da manhã com o culto, com o lançamento do livro dos 200 anos, o livro dos 200 anos da paróquia. Isso, né? isso. E a transmissão pela Rádio Clube do Povo. Em 11 horas a procissão rumo à festa. Às 11h15 a Banda Municipal de Itati. Meio-dia almoço. Eu vou por causa do almoço. Me desculpa, tá, Marcos? A minha honestidade intelectual aqui. Eu vou por causa do almoço. Porque almoço de festa... É um bom motivo. Almoço de festa de colônia é sempre muito bom, né? E a comunidade põe muito carinho, né, na forma como fazem as coisas, né? Não raro, onde nós andamos é excelente, com um galeto, churrasco, porco assado, rosca, salada. Depois o show humorístico com a Sofrida, a apresentação de danças folclóricas alemãs, sorteio da rifa. Isso. Um típico KERP. Né? É próprio. E às 15h30, reunião dançante com a orquestra La Montanara também, a La Montanara que é maravilhosa, né? Festeiros aí, o destaque de cada uma das comunidades, muito bacana, assim, é a primeira vez que eu vou ao KERP de Itati, estou muito feliz por ser nesse momento tão emblemático. Sim. E um convite a todo mundo que, se puder, que se tenha esse carinho, essa memória, que se faça presente, que vá viver isso com a gente naquele dia. Vamos deixar essa cidade gigante de tanta memória, pequena, com tanta ocupação dos espaços de lá. Exato. O Marcos, eu te provocava antes de irmos para o intervalo sobre essa aculturação, né? Tu fala em hibridismo, né? Essa mescla que em algum momento, quando a gente olha de fora e conversando com, por exemplo, o prefeito de Dom Pedro de Alcântara, que tem lá um pórtico de entrada que remete à arquitetura em Chaimel, né? Isso. Que tem uma casa muito preservada lá no seu interior também, muito bonita. Que tem a prefeitura, que era o antigo hospital, também preservado, uma paróquia católica também muito bonita, comunidade católica muito forte lá, claro. Isso. De quanto ele quer ver, né? Eles têm a festa do agricultor muito forte, vai ser 19
de julho, esse ano, eles têm lá muito forte a vontade de recuperar essa história, de trazer isso como uma questão histórico-cultural, né, forte. Mas a gente vê hoje, nessas comunidades, muito menos da cultura germânica, né? De que forma isso se deu, essa perda, esse distanciamento do país-mãe, né, das suas raízes lá em 1826, hein? Você falava em Dom Pedro, né? Dom Pedro fez os Jogos Germânicos agora há pouco tempo, Muito legal. né? Ah, quando a historiadora Nilza Ruyer-Eli, que é uma senhora de lá, né? Ruyer, né? De um imigrante, o avô dela foi um imigrante da Boêmia, mais do final do século XIX. Quando essa historiadora local, então, começou a se ocupar disso, né? Desse tema, digamos assim, influenciada pelo pastor e historiador Hélio Eugênio Miller, a Nilza tinha esse desejo, essa vontade de causar, não é, essa recuperação, digamos assim, né? Então, com isso, realizou 5 simpósios sobre imigração alemã. Então, 5 municípios sediaram esse simpósio, né? E tem livros publicados de cada um dos simpósios, né? Onde é que estava esse desejo, né? O desejo era justamente de mostrar não só que essas colônias existiram, né? Mas de causar dos mais jovens e provocar nos professores também, né? Quem sabe, inclusive, a inclusão do ensino da língua alemã, né, nas escolas, né? De provocar, então, né, esse retorno, digamos assim, né? Um esforço louvável, né? Mas a cultura, ela é dinâmica, Viva. né? Viva, não é? E isso é um processo, né? Quer dizer, então, não basta você idealizar um simpósio, publicar um livro, imaginando que isso vai causar em todas as pessoas que têm o sobrenome alemão no litoral, né? Um apego ou um retorno, vamos chamar de um retorno às origens, né? E tal. Então, isso é uma questão, né? Do ponto de vista cultural muito importante, assim como o grande movimento Raízes da historiadora Vera Barroso, né? Então, a gente falava antes já, né? Quer dizer, essas 422 pessoas vão para o litoral, né? Não há o ingresso de novas levas, né? Ou seja, então, o que a gente poderia imaginar de um certo reforço cultural, como existiu a partir de São Leopoldo, quer dizer, isso tu não tem no litoral, né? Então, tu teve famílias que saíram, né? Algumas famílias chegaram, né? Mas um número muito pequeno, né? Ou seja, a grande maioria das famílias ficou lá, mas não houve o ingresso de novas levas, né? Portanto, isso deixa de causar um movimento cultural, né? Como a gente pode pensar a partir de São Leopoldo, que chega a fundar o Clube Orfeu e as outras sociedades por aí, né? Então, aquelas pessoas, ao mesmo tempo que mantiveram os seus traços germânicos ou as suas características germânicas, né, como leitura, tinha banda, né, se falava o alemão, que pouco a pouco foi incorporando, né, quer dizer, aquele tipo de língua portuguesa, aquele tipo de português também falado no litoral. Então, começa a ver essa mescla, ou esse hibridismo, né, com essas pessoas. E tanto na Igreja Católica, né, mais próxima de Torres, quanto na Igreja Protestante, que é um termo que se usa até hoje, né, lá, porque luterano no litoral é um membro da IELB, né, e protestante, então, bem. é o da SLB. Aqui para cima também, né? Então, minha mãe sempre dizia, quando ela dizia luterano, era um membro da IELB, né? Então, lá ainda se usa o termo protestante. As pessoas dizem, tem culto na protestante. Vai ter o QERP da protestante, né? Então, é um termo que define, né, que dá identidade, mas tanto na católica quanto, então, na luterana protestante, ela sempre foi aberta, né? No início do século XX, o pastor Lechler chega a fundar um coral com negros, né, com os afrodescendentes vinculados à igreja protestante em Itati, né, com sede em Itati, mas no Vale do Rio Três Forquilhas. Então, isso
é um exemplo nítido, né, dessas incorporações, né? Aqui eu coloquei neste livro, né, tem uma foto linda da Picucha. Picucha é uma senhora negra, doceira, está na memória de todas as pessoas, né, assim, com 60, 70 mais, né, tem a memória da Picucha. Uma senhora, então, doceira, né, mas que na verdade se chamava Adelina Schmidt, que falava perfeitamente o alemão, totalmente integrada à igreja protestante, tanto que ela está num café do Advento, né? Olha só. E talvez tenha sido profética, porque ela senta a ponta da mesa e posa para o fotógrafo, né? E aí, então, achamos essa fotografia, está publicada aqui. Então, a Picucha é o exemplo dessa interação, né? Então, você, quando aceita um elemento externo, você recebe suas características, assimila isso, né? Negocia, troca, e ele também sai outro, né? Porque a Picucha poderia ser uma senhora afro, né, que não se chamaria Adelina Schmidt, que não falaria alemão, que não estaria incorporada a uma igreja protestante, mas estando ali naquele lugar, é isso que acontece com a vida dela, né? Então, vai sair um texto agora, a PUC, que a gente falava antes, organizou uma coleção que chama Povos Formadores do Rio Grande do Sul. E agora está saindo, dia 18 vai ser lançado aqui em Novo Hamburgo, na Schmidt-Presser, acho que é. Fundação Sheffield, provavelmente. Fundação Sheffield. Uma do lado da outra. É né? isso, eu acho que era a Fundação Sheffield, perdão. No dia 18, sábado, estou fazendo comercial agora, Tá bem, ótimo. então vai ser lançado o volume sobre os alemães, né? Tem texto René Gertz e tantos outros, e eu tenho um texto ali onde trabalho essa discussão da identidade, né? E aí tu vê um pouco assim do quanto ela vai sendo negociada, né? Do quanto esse alemão... Uma negociação tácita, ela vai né? acontecendo. E aí eu brinco com... Talvez você vai lembrar, Rodrigo, a Sempre Toshiba tinha um comercial que falava, né, o nosso japonês são melhor que os outros e tal. E nesse texto eu brinco com isso, né? Quer dizer, talvez o alemão do litoral seja melhor que os outros alemães, justamente por ter tido uma experiência tão forte nessa troca. É claro que é uma brincadeira, né? Porque a identidade é isso, é o que você é, o que você ganha, o que você troca, né? E aí você vai se constituindo assim. Então, a gente falava antes, né, no intervalo das casas em Chaimel, né? Nós temos 6 casas grandes, imponentes, 5 estão no município de Itati e uma no município de Três Forquilhas. E agora pesquisando para esse livro que vai sair, né, junto com meus... É um livro em 8 mãos, né? São 3 colegas pastores, Leonídio Guede, Oneide Bopsin, bastante conhecido, professor na Este, e o pastor Rodrigo Gustavo de Lima, que é o pastor atual, e eu, né? Então, pesquisando para esse livro, a gente se deu conta de que havia um número muito maior de casas, né, construídas no século XIX. A Casa do Fogues é de 53, né? 10, 15 anos depois, em frente a dele, se faz a do filho, né? O neto existe até hoje, o Sítio da Figueira, né? O líder republicano, o neto do Fogues, herda a casa e herda e amplia. Herda não, na verdade, vem do casamento, né? Com uma viúva, e ele amplia essa casa. Então, tu tem casas imponentes a partir da metade do século XIX. Então, eu brinco um pouco, como é que esse lugar pode ter sido tão atrasado, tão esquecido, tão pobre, se as pessoas estão fazendo casas que estão à altura de casas de Ivoti, do núcleo por exemplo, o núcleo em Chaimel de Ivoti, né? Ou seja, não é uma casinha assim, né, 2x3. Qualquer casa dessas 6 que tu falaste, das 3 que eu conheço lá, são mais imponentes do que as do núcleo de Ivoti. São casas, entende? Então, assim, e isso eu não vejo como uma perda, né? Eu vejo como uma riqueza muito forte, né? Que é essa questão da troca, né? Então, de imediato, uma colônia alemã casa com o índio Guarani, né? Leva-se um grupo de indígenas para trabalhar na abertura de estradas e tal, e ainda no acampamento de Torres, né? A Madalena Strach,
né, casa com o índio Manuel dos Santos, né, e só que eles fogem, enfim, né, entre aspas, né, eles vêm para o núcleo protestantes e entram para a igreja no Vale do Rio Três Forquilhas, né, e fazem a vida ali. Então, tu tem descendentes dos santos que vêm desta união sui generis, né, de uma coroa alemã com um índio, não é, Guarani. Então, eu acho que tudo isso dá um pouco da riqueza, e no Kerp você percebe isso, né? Tem japoneses, tem afro, Temos uma né? colônia japonesa ali, né? Tem, exatamente, né? Final da década de 60 chega um grupo de imigrantes A japoneses gente ali. lembra muito de Voti De aqui, Voti, fala-se muito em Porto Alegre da colônia de Itapuã, Voti. mas lá também tem uma colônia japonesa, né? E japoneses que se integraram à igreja protestante. E a Magnolias House? Que projeto é esse? A Max House é um projeto de vida, né? É uma casa em Itati, está no município de Itati. Uma das suas divisas é com o Arroio do Padre. Não é o padre católico, é o padre evangélico, é o pastor Carlos Leopoldo Fogues, né? Eram terras do Fogues, né? Então eu sempre digo que é um espaço sagrado, né? Então divide com Arroio do Padre, que é uma localidade, mas também o nome do arroio, né? E é o padre evangélico, porque no 19 às vezes se referia ao pastor como padre evangélico, né? Então Arroio do Padre por causa disso. Então é uma casa que ela é um espaço, um espaço cultural, um espaço de bem viver, assim, onde os amigos são acolhidos, né? E aí a gente volta às origens, né? Tinha que ser ali, né? Ok, Ivoti tem lugares lindíssimos, Nova Petrópolis tem lugares lindíssimos, né? Mas essa casa deveria ser ali, então é um pouco assim um refúgio de final de semana, de férias, né? E ela ficou pronta um pouquinho antes da pandemia. Deveria ser uma casa de veraneio. Com a pandemia, vira residência. Então, a residência é lá, né? Porto Alegre hoje é um acampamento, né? Então, a residência, o lar, Heimat, é lá na Magnolias House, né? E está aberto aos amigos aí para as visitas. Muito bem. O Litoral Norte, como um todo, ele descobriu o turismo, né? E ele está se descobrindo como uma potência turística. Acho que né? sim. Tem e a gente tudo fala, para dar claro, certo. O litoral, a primeira memória é o mar, né? É o oceano, né? Mas, evidentemente, o que está de costas para o oceano, ele é muito rico, né? Na sua riqueza cultural, na sua riqueza humana, na sua riqueza turística ainda muito mais forte, tanto pelas suas lagoas quanto pelas suas cachoeiras, né? Pela sua flora e fauna belíssima, preservada, a quantidade de pássaros de diferentes universos que estão ali presentes, ela é muito bonita. Exato. E que bom que essa região está nesse movimento, né? De olhar para isso de forma estruturada, organizada e transformar essa beleza, essa riqueza em potência para os seus cidadãos, né? Gerando riqueza, desenvolvimento, tanto econômico quanto muito especialmente social, né? Marcos Witt, a gente tem um encontro marcado, então, dia 19 de abril estaremos juntos lá, destacando aqui Em Busca de um Lugar ao Sol, aqui está toda a tese, né? Poderia aprofundar ela por horas, evidentemente, porque pincelamos um pouco dos elementos que o Marcos trouxe aqui hoje, mas ela é muito mais rica do que isso, evidentemente, e um substrato praticamente dela, é isso? Esse é um guia, um resumo, né, desses 200 anos, né, com dados atuais, inclusive, dos municípios de Itati e Três Forquilhas. Da Ponta das Torres, como era conhecido o município de Torres, né? Hoje o município de Torres, ao Vale do Rio Três Forquilhas, 200 anos de colonização alemã, recortes, 1826, 2026. E agora, no próximo dia 19, o lançamento, então, do livro da paróquia, dos 200 anos da paróquia de Itati. Marcos Witt, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela tua presença, sempre muito bem-vindo à nossa Vale Obrigado, TV. igualmente, à disposição. Ao nosso Instituto Histórico São Leopoldo, né? Obrigado. Seus mais de 50 anos, celebramos né, com um grupo potente, né? Tu não estava junto conosco lá, mas nos ajudou a construir aquele momento lá, né? Nos provocou, inclusive, e marcamos com bela roda de memória, com 8 membros destacados, né? Um momento muito plural. Muito obrigado, Marcos. Não, eu que agradeço. Obrigado, Rodrigo. E à disposição. Hoje numa conversa de peso com o historiador, escritor Marcos Antônio Witt, no oferecimento de Sicredi, Faculdade INH, KSA Soluções Contábeis, Mercator Feiras e Eventos e Central de Alarme. Um convite especial a ti.
continue com a programação da nossa Vale TV.